Pronto, pessoal, comecei a gravar agora a tela. Como vocês sabem, a gente está lidando com juros compostos, né? E existem três formas de resolução dos juros compostos. Um é utilizando a calculadora tradicional. Tradicional não, né? A calculadora científica ou a calculadora científica do celular, que é como a gente tem aprendido. Existe outra que é bem mais complicada, que é a tábua financeira, que é uma espécie de tabela. Tábua financeira ou tabela financeira. Que ela tem que ser construída número a número, ela dá muito trabalho e não tem condições de vocês construir isso, levar para um vestibular. E existe a terceira forma de resolver, que é essa forma que cai em vestibulares e é essa forma que cai Enem e tal, e que cai nas provas tradicionais que os alunos não podem usar a calculadora. Então, como foi pedido por Ana Vitória, foi solicitado, eu nem ia ensinar como é que vocês resolvem assim, porque logaritmo é uma coisa que vocês veem no primeiro ano, mas como foi pedido para recapitular um pouco, eu dei uma estudada, quebrei muito a minha cabeça, só que assim, por que eu não tinha passado ainda? Porque logaritmo, ele é um assunto que em tese e em teoria ele parece ser um conteúdo muito fácil, muito simples, só que como é costume dos professores de matemática, eu posso falar mal deles porque eu não sou professor de matemática, né? Eles gostam de complicar muito as coisas e dificultar, né? Então, esse é um problema comum. Eles dificultarem muito as coisas e às vezes a gente não conseguir resolver. Então eu estava pensando, inclusive, em desistir de ensinar vocês como se resolve com logaritmo. Só que aí, vendo as questões, basicamente eles usam uma ou duas propriedades do logaritmo para poder resolver. Então eu preparei uma aula sobre logaritmo simples, bem simples mesmo, entendeu? Com algumas propriedades, algum jeito de resolver de uma maneira bastante simples. Se vocês quiserem ver o mais aprofundado, ou é pegar o assunto de logaritmo mais aprofundado, ou é pegar o caderno de vocês e relembrar, ou então algum livro do primeiro ano, ou conteúdo na internet mesmo, porque o que a gente vai repassar aqui não é nada muito complicado, certo? Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão resolver questões de juros compostos com logaritmo. Caso o ano que vem no Enem, ou esse ano no Enem para quem vai fazer, caia, vocês vão saber resolver, porque 90% das questões, 99% das questões são com essas propriedades que a gente vai trabalhar aqui. Então a gente precisa lembrar o que são logaritmos. Logaritmos, em outras palavras, elas são exponenciais. Exemplo, vamos lá. A gente sabe que, por exemplo, aqui eu escrevi para vocês 5 elevado ao quadrado. Que esse 2 aqui, ele é o exponencial. Esse resultado daria o quê? 25, porque 5 vezes 5 dá 25, né? Isso é uma coisa simples, vocês veem isso no ensino fundamental. Esqueci de botar a trava, não riam. Não riam. Eu tinha que ter segurado para poder apagar. Vamos lá. Então, só retornando aqui, ó. 5 elevado ao quadrado. A gente pode pegar esse quadrado aqui, essa potência aqui, e chamar ela de logaritmo. Logaritmo de quem? Logaritmo de 25 na base 5. Só que para a gente não escrever isso tudo, como é que a gente vai resumir isso aqui? A gente resume isso aqui, ó, dessa maneira. Logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. É dessa maneira que a gente transforma uma potência em um logaritmo, certo? Vamos ver outros exemplos bastante simples aqui. Deixa eu ver. Logaritmo de 8 na base 2. Qual seria o resultado? Seria 3. Por que 3? Porque
quando a gente passa para resolver um logaritmo desse, que a gente quer saber o resultado aqui, que seria x, a gente pode, fazendo isso, o processo inverso do que a gente acabou de fazer, a gente pode pegar e fazer isso aqui, ó. Logaritmo de 8 é igual a 2, que a gente vai passar esse 2 para o lado de cá, e coloca o x como exponencial. Qual é o número? Qual é o número que colocando aqui vai dar 8? Nesse caso seria 3. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o 8. Estão lembrando aí mais ou menos? Está dando para lembrar? É bem simples, né? Ó, deixa eu ver outro exemplo aqui. Logaritmo de... Isso aí eu sei que vocês sabem, mas eu estou querendo relembrar isso aqui para vocês, certo? Deixa eu ver. É porque os professores de matemática eles gostam de complicar demais. Logaritmo de 81 na base 9. Dá quanto? Aí vamos lá. Logaritmo de 81 é igual a 9 elevado a x. Seria quanto? 2. Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Todo mundo está ciente disso aí, né? Aí vamos lá. Eu vou colocar alguns exemplos. Sim, lembrando que, né? Eu não sou professor de matemática. Eu posso errar bastante. Eu estudei para que não errasse hoje aqui, tá? Mas como eu não tenho formação em matemática, em licenciatura em matemática, a maioria dos conteúdos que eu tive são da internet. Então, por exemplo, qualquer conteúdo desse aqui que vocês veem eu dando ou explicando aqui, vocês podem achar na internet, quer seja sites, quer seja no YouTube mesmo, tá certo? Aí eu vou colocar algumas coisas que eu anotei aqui, para que vocês lembrem como é que se resolve algumas coisas que são bastante simples. Por exemplo, log de 8 na base 2. Quanto seria? Log de 8 na base 4. Esse aqui a gente já fez. Deixa eu tirar, colocar esse aqui, esse 4. E apagar esse aqui. Log de 25 na base 0,2. Log de raiz quadrada de 2 na base 2. Eu não vou complicar muito a cabeça de vocês, não. Eu vou resolvendo um a um para que vocês relembrem aí. Tem 35 pessoas na aula. Abri mais hoje, viu? Lembrando que quem entrou agora, que está na primeira, que é a primeira, o que o relatório não faz, né? Não? Que está na primeira aula, minha, não soltem piadas no chat, não soltem piadas falando, que tudo isso vai para a internet. Eu não vou fazer edição de vídeo não, tá? Então, tentem aí se controlar ao máximo. Aproveitem a aula. Ó, todos eles vão resultar num número x. Né? Assim, por exemplo, log de 8 na base 4 é igual a x. Log de 25 na base 0,2 é igual a x. Log de raiz quadrada de 2 na base 2 é igual a x. Também do mesmo jeito. Como é que a gente resolveria essa primeira questão aqui? Vamos lá. Eu disse a vocês que a gente pode pegar esse 4 e colocar para cá e colocar esse x como exponencial. Então aqui seria 8 é igual a 4 elevado a x. Quem lembra como é que a gente poderia resolver essa? Muito bem. A gente vai fatorar em exponencial de mesma base. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, não é? E o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Só que ele está elevado a x também. Tá certo? Entenderam? Esse 8 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Certo?
Quando existe essa possibilidade, 2 elevado a 2 e elevado a x, a gente pode multiplicar os dois exponenciais. Então, já substituindo aqui, ficaria 2 elevado a 2x, ok? Aí vamos lá. Quando são expoentes de mesma base, a gente pode cortar as bases e do mesmo jeito que elas estão iguais aqui, a gente pode igualar os expoentes. Então, 3 é igual a 2x. X é igual, 3 não está multiplicando, ou o 2 não está multiplicando, ele passa dividindo. 3 sobre 2 ou 1,5. Ok? Ficou claro como é que se resolve essa? Ficou mais ou menos, né? Mas ficou. Pronto. Copiem essa daqui. Copiem essa daqui. Pronto, eu vou apagar e vou resolver essa segunda, tá bom? Vamos lá, vamos resolver a segunda aqui. Resolvendo da mesma maneira como eu resolvi com vocês a outra questão, ficaria o seguinte, ó. 25 é igual a 0,2 elevado a x. Aí eu queria lembrar uma coisa a vocês. A gente faz geralmente o processo inverso a esse. Mas a gente pode dizer que, claro, né, quando a gente vai resolver um logaritmo, a maioria, quando é logaritmo simples assim, a gente precisa achar a mesma base. Então, como é que eu encontraria a base de 25 e a base de 0,2? A primeira coisa que a gente precisa fazer é o mais simples. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, precisa achar um jeito de transformar esse 0,2 em base 5, né? Aí vamos lá. Como é que a gente poderia fazer isso? 0,2, esqueçam x por enquanto. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, não é? Porque quando a gente pega 2 e divide por 10, a gente acha 0,2. Quando a gente simplifica essa fração aqui, quando a gente divide por 2, dá 1 elevado, 1 sobre 5, né? 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2 dá 5. Até agora foi simples, né? Existe uma propriedade exponencial que a gente diz que todo número que é elevado, por exemplo, que a gente pode transformar esse 1 sobre 5, a propriedade dela diz isso, a gente pode transformar em 5 elevado a menos 1, certo? Por exemplo, ó, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 9 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 9. E 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 quinto, certo? Então, utilizando essa mesma propriedade aqui, nesse 0,2, que estava em 1 sobre 5, vai ser a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Aqui vai ser, ó, 5 elevado a menos 1 elevado a x. Pronto. O que eu precisava fazer eu já fiz, que é deixar em mesma base a potência, certo? Se alguém não estiver entendendo, pode perguntar no chat, tá? Cortei base com base, utilizando aquela mesma propriedade lá, ficou 2 é igual a menos x, ou menos 1x. X é igual a menos 2. Então, a resposta daqui seria menos 2, certo? Vocês não estão acompanhando? E qualquer coisa vocês podem pegar lá no YouTube. Paga essa e para resolver a que seria o monstro, né? Da questão. Fazer mais devagar?
É, tá certo, tá bom. Ó, é, o nome desse símbolo a gente chama que é o quê? Só o símbolo. Raiz quadrada, certo? Por quê? Porque aqui em teoria teria um 2, né assim? Raiz quadrada de 49 dá 7, né? Porque 7 vezes 7 dá 49, nesse caso. Raiz, quando não tem nada escrito aqui, nada, a gente subentende que é um quadrado, né assim? Que é um 2 aqui. Quando o número ele não tem expoente visto, a gente subentende que é um 1, não é? Sim ou não? Sim, né? Pronto. Olha aí que coisa difícil, né? Então a gente pode supor que essa raiz quadrada aqui tem um 2 e aqui tem um 1. Geralmente eles utilizam para diferenciar quando é raiz terça, raiz terceira, né? Cúbica. Eu aprendi raiz terceira, eu não aprendi raiz cúbica não. Raiz quarta. Tem outro nome para raiz quarta? Na minha época a gente chamava de raiz terceira, mas tá bom. Vocês entenderam, né? Então, olha, existe uma propriedade. Deixa eu fazer logo o Paranauê aqui, certo? Vamos lá. É, quando a gente vai transformar aqui, deixa eu botar aqui para cima, vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a x. Não é assim? Pronto. Existe. Como é que eu vou tirar o 2 da raiz? Ah, muito bem. É isso aí. Ó, vamos lá. Ó, raiz. Existe uma propriedade, raiz, de, de um número qualquer elevado a um expoente. Aqui seria a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Certo? Raiz quadrada de A elevado a um expoente M. Raiz N, né? Enésima. De A elevado a um expoente M. A mesma coisa, você repete a base. Pega esse número aqui que está em expoente, você coloca como numerador. E o número que está representando a raiz, né, que pode ser quadrada, cúbica, quarta, você coloca como denominador. Então, aplicando essa propriedade aqui, a gente teria 2. Como aqui é 1 e aqui é um 2, aí ficaria elevado a 1 sobre 2, que é igual a 2 elevado a x. Não é assim? Corta a base e já tem a resposta. X é igual a 1 sobre 2. Parece um bicho de sete cabeças, né? Parece um bicho de sete cabeças, né? Tem muita. Olhe, por isso, por esse tipo de coisa, olhe, por esse tipo de coisa, que eu quase desisti dessa aula para vocês. Porque quanto mais eu me aprofundava, eu ia vendo as cores de logaritmo, mais eu tinha dúvida e mais tinha propriedade. Então, logaritmo, ele é um assunto. Pois é, porque tem muita coisa que é muito complicada e é muito difícil em logaritmo. Mas aí, só que aí, o que que aconteceu? Quando eu fui ver as questões, como eu disse para vocês no início da aula, quando eu fui ver as questões de logaritmo mesmo, com juros compostos, é uma coisa simples. Porque, primeiro, eles já dão a resposta do logaritmo. Então, o que você precisa fazer na questão, além de aplicar fórmula, além de trabalhar a questão, achar o que é cada um, é só achar o logaritmo que ele quer para que você consiga responder a questão. Então, vamos lá. Eu separei três questões para vocês, que elas são muito parecidas com relação a isso. Só que antes disso, eu preciso relembrar uma propriedade
para vocês uma propriedade que o logaritmo ele tem, certo? Vamos lá, Ícaro. Qual é essa propriedade? Essa propriedade ela é a seguinte. Logaritmo de A na base B é a mesma coisa que logaritmo de A na base, sei lá, na base Y, certo? Sobre logaritmo de B também na mesma base Y. E nesse caso aqui, você pode escolher qualquer número para essa base aqui. Ok? Outra coisa que eu preciso lembrar a vocês. Geralmente, quando a questão vier que o logaritmo de, sei lá, de 8 sei lá, eu estou dando qualquer número, tá? É 1,0358 e que não vier um número aqui embaixo, quer dizer que aqui é base 10, subentende-se como base 10. Ok? Lembra disso aqui, né? Se ele disser assim, olha, dados da questão, logaritmo de 8 é 1,03508, não apareceu o número aqui, quer dizer que o número aqui é 10. Ponto final. Então, o que a gente precisa lembrar para poder resolver? Logaritmo de A na base B é a mesma coisa que logaritmo de A na base Y e logaritmo de B na base Y. Então, isso quer dizer que as questões que a gente vai resolver hoje, as 3 questões que a gente vai resolver, todas elas vão utilizar essa propriedade aqui. Todas elas vão utilizar essa propriedade aqui. E sempre que ele for dar os dados da questão, ele vai dar dessa maneira aqui que está aqui embaixo. Ok? Eu vou começar a apresentar o arquivo de Word que eu tenho aqui, que eu separei essas 3 questões para que a gente resolvesse. Eu vou resolver duas das três questões. Eu vou resolver 2 das 3 e a terceira vocês vão resolver aí, certo? Aí essa terceira, como eu sempre digo a vocês, eu não vou exigir que vocês me mandem essas questões de volta, certo? Que você me mandem por e-mail e tal, não. Eu só quero pedir a vocês que resolvam isso, porque é uma forma de fixar o conteúdo que a gente está aprendendo agora, ok? Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Como? Eu vou resolver 2, Davi. Deixa eu apresentar aqui. Aí, viu? Apresentar uma janela. Questões de juros compostos. Vejam que está aparecendo para vocês. Ó, um capital é aplicado em regime de juros compostos a uma taxa de 2% ao mês. 2% ao mês. Depois de quanto tempo, aproximadamente em meses, esse capital está duplicado? Então, se o montante ele quer 2C e o N é o que ele quer saber. Ok? Então vamos lá. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interrompi. Só para relembrar a vocês 2 coisas. A taxa está em meses, mas lá na questão ele pediu o tempo em meses também. Então a gente só vai precisar transformar essa taxa, tirar o percentual, que seria, no caso aqui, se tornaria 0,02, né? Que é 2 dividido para 100, dá 0,02. O capital, ele não me falou, então a gente não precisa saber qual o capital, mas ele quer saber quando é que o montante se tornará duplicado. Então, ou seja, 2 vezes o capital. E em quanto tempo isso vai ocorrer. Certo? Até aí tudo bem? Vocês entenderam como foi que eu coloquei aqui? Entenderam, né? Como foi que eu transferi. Vamos lá. A fórmula que a gente utiliza para juros compostos,
é montante é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Ah, outra coisa também aqui que eu não li para vocês. Os dados que ele colocou. Ó. Logaritmo de 2. Logaritmo de 2 é igual a 0,3010 e logaritmo de 1,02 é igual a 0,0086. Pronto, deixa eu retornar agora aqui pro vídeo. Percebam que duas coisas vocês precisam perceber. Que ele sempre vai dar o valor do logaritmo, porque é impossível que vocês pudessem calcular isso aqui na mão. Ou é quase impossível, a não ser que vocês fossem gênios da matemática e tal. E lembrando que eu disse para vocês, né? Logaritmo de 2 dá igual a 0,3010. É como se fosse logaritmo de 2 na base 10, né? E aqui é como se fosse logaritmo de 1,02 na base 10, que vai dar esse valor aqui. Ok? Vou até apagar. Vamos de novo. Depois que eu peguei todos os dados da questão, eu vou para a fórmula, que é essa que eu já passei para vocês. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Quando a gente transfere isso aqui, porque ele não quer saber qual é o valor do capital, ele quer saber em quantos meses esse montante aqui, ou seja, que é o valor do capital que foi aplicado, mais os juros, vai duplicar esse capital. Então a gente só vai transferir, substituir aqui na fórmula. Vai ficar montante 2C é igual a C vezes 1 mais I. I é quem? 0,02. Então eu já vou somar 1,02 elevado a N. Certo? Como esse C está multiplicando a I aqui, eu posso cortar. Não posso? Isso é uma propriedade. 2 é igual a 1,02 elevado a N. Até aí tudo bem, gente? Até aí todo mundo entendeu? Sim, se não. Qual foi a parte que você não entendeu? Ó, vamos lá. É porque isso é cor de equação de primeiro grau. Mas vamos lá. Se eu tenho uma equação... É porque eu não sei, não vou saber como é que eu vou explicar a vocês isso aqui. Deixa eu colocar de outra maneira. Deixa eu ver se eu colocar de outra maneira aqui para você vai entender. Ó, 2 é 2 vezes 2C, né? A mesma coisa que 2 vezes C, né? 2 vezes C, 2 vezes C. Aí aqui, ó, 1,02 elevado a N vezes C. Certo? Nesse caso aqui, não está multiplicando, eu não posso passar dividindo para cá. Se eu passasse dividindo esse número para cá, ia ficar ó, 2C sobre C. E eu podia cortar esse C com esse C. Entendeu, Ana Clara? Sim ou não? O porquê que eu cortei o C? Pronto. Foi por isso que eu cortei o C. Tá bom? Pronto. Então, cortei C com C. Aí ficou 2 é igual a 1,02 N. Quem lembra de quando eu iniciei a aula que eu disse que ó, 5 elevado ao quadrado é igual a 25 e que eu disse que esse 2 aqui é o logaritmo de 25 na base 5. Lembram que eu disse isso? Logaritmo de 5 na base 5. E como é que eu simplificava isso? Logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. Não é assim? Pronto. Aplicando
essa mesma propriedade, olha a outra propriedade de logaritmo, tá? Aplicando essa mesma propriedade aqui, isso vai ficar assim, ó. Eu tô com medo dessa lousa cair de novo. Peraí. Vou botar ela mais pra frente. Vamos lá. Aplicando essa mesma propriedade aqui, esse 1,02 vai ser a base desse logaritmo. Então vai ficar assim, ó. Logaritmo de 2 na base 1,02 é igual a n. Todo mundo entendeu como foi que eu cheguei aí? Sim. Quem foi que não entendeu? Tu... Ana Vitória? Ó, vamos retornar para o início da aula. Que você disseram que estava muito simples, mas que eu achei importante colocar. Oi? Oi? Hum. Hum. Ah. Ó, deixa eu fazer assim. Deixa eu explicar dessa maneira, ó. A elevado a B igual a C. Para eu transformar isso aqui em logaritmo, é só eu pegar esse número aqui e transformar sendo a base desse. Então seria da seguinte maneira, ó. Log de C na base A é igual a B. Ok? Sim ou não? Entendeu, Larissa? Pronto. Aqui o que foi que ficou, ó. Eu vou só trocar. Ficou 1,02 elevado a n é igual a 2. Não foi isso que ficou aqui, não foi? Quando eu cortei o C, ficou 1,02 elevado a n é igual a 2, que é o que estava do outro lado da igualdade. Percebe alguma semelhança entre isso aqui e isso aqui? O 1,02 está fazendo o papel do A. O N está fazendo o papel do B. E o 2 está fazendo o papel do C. Aí o que eu vou fazer? Esse 1,02 vai ser a base do 2. E o N vai ser a igualdade. Então, é só pegar e fazer isso aqui, ó. Log de 2 na base 1,02 é igual a quem? A N, que é o que a gente quer saber. Entenderam? Pronto. Então a gente pode seguir. Qual foi a outra propriedade que eu ensinei a vocês quando a gente chegava numa situação como essa? Log de 2 na base 1,02. É a mesma coisa que log de 2 numa base K sobre log de 1,02 na mesma base K. Então, qualquer número que eu colocar aqui, que tem que, claro, ser igual a esse, a gente pode fazer essa transformação. Oh, mas que legal, a gente tem o valor de log de 2 na base 10 e log de 1,02 na base 10. Então, esse K pode ser 10. Não pode ser 10? Pronto. Aí o que a gente vai fazer agora, gente? É só pegar, substituir 0,3010 sobre 0,0086. Não é assim? Tá o quê? Apareceu agora? Deita o celular, macho. Ó, a gente, peraí, deixa eu só responder um amigo meu aqui rapidinho.
Cara, eu tô dando aula agora, mas me liga em... Deixa eu ver que horas, viu? Agora são 3h47. Me liga em 5 horas que eu te atendo, tá bom? Ó, vamos lá. Então a gente achou lá, ó, 0,3010 sobre 0,0086, certo? Percebam que aqui a gente tem 4 números depois da vírgula e aqui a gente tem 4 números depois da vírgula. A gente teria que fazer essa conta de todo jeito na mão porque a gente está no Enem ou no vestibular. Então não dá para fazer de outra maneira. Então a gente pode multiplicar, ó, a gente pode multiplicar por 10.000 para ficar assim, ó, 3.010 sobre 86, não pode? Sim ou não? Pode, né? Pronto. Então, esse 0,3010 sobre 0,0086, a gente transformou, multiplicou em cima e embaixo para achar um número mais fácil de dividir. Só que a gente pode facilitar ainda mais isso aqui. Como? A gente vai simplificar a fração. Vamos dividir por 2. 3.010 dividido por 2 dá quanto? 1.505. E 86 dividido por 2 dá para 43. Dá para a gente simplificar mais? O 1505 até daria. Só que o 43 não dá, porque 43 é um número primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. Então vai ficar desse jeito. Ícaro, como é que eu vou resolver isso aqui? Agora a gente vai para a conta normal. Certo? Agora a gente vai pegar 1.505 dividido por 43. Certo? 15 dá para dividir para 43? Não, porque é menor. 150 dá, não dá? 150, aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 9 para 10, 1. Vem 1 aqui, dá 21. O resto, né? Desce o 5. 215. Agora, quanto seria... dá por 5, exatamente. 215 dividido por 43 dá exatamente um 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 21. 215 menos 215 dá 0. Então, o prazo que a gente está querendo seria 35 meses. Ó. Eu vou compartilhar com vocês aí para a gente ver qual a letra... A letra A está 35. Pronto, compartilhando. Seria letra E. Fala. Porque ele deu o resultado aqui, ó, de log de 2. Ele deu como dado da questão, ó. Ó, deixa eu botar aqui, ó, tá vendo? Ó, abaixo da pergunta tem assim, ó, dado log de 2, 0,3010, log de 1,02, vai, Júlia, faz a pergunta. Para chegar aonde? Júlia, para chegar aonde? Isso, isso. Exatamente, porque, por exemplo, ó, a gente tinha aqui, tá, me vendo, não estão? Ó, a gente tem 0,30, digamos que fosse 0,55 aqui, ó. Tem quantos números depois da vírgula? 5, né? Sempre a gente vai pegar um número maior. Aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente teria que multiplicar por 100.000. Aí depois botar... Aí ele se transformaria em 30.505.
Para transformar é. Para transformar é. Ó, vamos lá. Eu vou colocar de novo a pergunta da questão 2, tá? Aí depois eu passo para vocês no grupo a questão 3 para vocês ver e responder, tá bom? Deixa eu digitar aqui. Vamos lá. Segunda questão. Um capital C, ó. Lembrando que ele já não quer saber de novo quanto é o capital, quanto seria esse capital C, né? Ele só colocou assim, um capital C foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 20% ao ano. Então a taxa é 20% ao ano. Dados. Oi. Da primeira? Pronto, aí. Dados. Log de 3. Log de 3 é 0,0477. E pode falar. 0,0079. Pronto. É correto afirmar que esse capital triplicará. Então ele quer saber 3 vezes capital. Aproximadamente em. Deixa eu retornar aqui, interromper o compartilhamento. Vamos lá, ó. Vamos prestar atenção aqui. Ele deu o capital de novo? Não. Ele não deu o capital de novo. Ele quer saber em quanto tempo esse capital que foi aplicado a uma taxa de 20% ao ano sobre o regime de juros compostos vai chegar a ser triplicado. Então ele é bem parecido com aquela questão passada, né? Que a passada eram outros logaritmos, claro, eram outros valores, mas era para duplicar o capital. Então ele quer saber em quantos meses, nesse caso dessa questão, o capital ele vai triplicar. Lembrando que, ó, log de 3 na base 10 aqui é 0,0477. E log de 1,2 na base 10 é 0,0079. Pergunta. Geralmente é. Nessa terceira aqui, deixa eu ver o que ele quer saber. Geralmente eles estão sempre perguntando o que são tempos, mas pode variar. Depois eu vou ver outras questões que varia outra coisa. A questão é sempre deixar uma variável, né? Ele quer saber, ele sempre vai querer uma variável. Vamos lá. Vamos responder, né? Qual é a fórmula dos juros compostos? M é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Deixa eu responder agora com azul. Montante seria quem? 3C dá igual a C, que ele também não deu valor. Ó, a taxa, ele deu 20% ao ano. O tempo, claro, vai ser em anos, né? A nossa resposta vai se dar em anos. 20 dividido para 100 vai dar 0,2. 0,2 mais 1 dá 1,2 elevado a n. Ok? Enrolei muito? Pronto. Então vamos lá. Esse C está multiplicando esse 3 e esse C está multiplicando esse 1,2. Então a gente pode cortar os dois. Pode perguntar. Ó, cortei C com C, aí ficou 3 é igual a 1,2 elevado a n. Lembrando da propriedade de logaritmo, esse número que está aqui como base, vem ser base daqui também. Então vai ficar
log de 3 na base 1,2 vai dar igual a n, ok? Aí a gente agora vai aplicar aquela mesma fórmula, aquela mesma propriedade que a gente já viu várias vezes. Log de 3 na base 1,2 é igual é a mesma coisa que log de 3 na base k, que pode ser base 10, que é o que a gente quer, sobre log de 1,2 na base 10, que no caso a gente já tem os valores aqui, ok? Aí agora é só transformar. É 0, na fórmula. Melhorou? Pronto. Ó, 0,0477 sobre 0,0079. É isso mesmo, gente? Deixa eu ver aqui só coisa. É só para ver se eu transferi os dados corretos da questão. É isso mesmo. Vamos lá. No mesmo jeito da outra questão, a gente vai multiplicar esses números por quanto? Por 10.000, né? 10.000. Aí vai ficar 477 dividido por 79. Provavelmente, qual o número que vocês acham que vai dar aqui? Pronto. 6,03. Resultado da divisão. Como é aproximado, seriam, no caso, 6 anos. A resposta é essa. Qual é a letra? Deixa eu botar lá na janela de novo. Da questão. Seria a letra A, 6 anos. Oi, Ana Clara, pode contar. Porque tava, ó, 0, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Tá, 0,0477 e tava 0,0079. Não é mais fácil fazer uma divisão de 477 por 79 do que por 0,0 dividido por 0,0079, né? Aí eu multipliquei por 10.000 só para tirar as vírgulas, entendeu? Aí essa vírgula, como são 4 zeros, ela veio para cá, então ficou 0, ficou 0, não, ficou 477. E essa vírgula também andou 4 casas, aí ficou 79. Ok? Não, eu sei que dá o mesmo resultado, mas é mais complicado fazer uma divisão de vírgula, né? Não, então, mas aí onde é que tá? Vocês não vão poder usar a calculadora, ok? Pessoal, não sai ninguém agora, porque eu vou bater a foto do chat de quem tá online. Pode ir fazendo as perguntas aí, que aí eu vou fazer. Tá, peraí, deixa eu. Que aí se vocês quiserem, vocês podem até tentar responder agora. E eu respondo aqui com vocês, tá bom? Pronto, a terceira não tem opções, tá? Não saiam agora. Ele quer mês, só que aí, em vez de ele colocar C, 3 vezes 3C, não sei o que, ele coloca como os valores já. Aí dá no meio. O jeito de responder é o mesmo, tá? Pera aí, Caroline, não sai agora não, porque eu tô batendo aqui a foto aqui. Oi.
Hein? É o quê? Se sempre vai multiplicar por 10.000? Depende da quantidade de números que tiver depois da vírgula. Eu multipliquei por 10.000 porque tinha quatro números depois da vírgula. E 10.000 é um número que tem quatro zeros, né? Mas isso, exatamente. Se tivesse mais números após a vírgula. Pronto, pessoal. Ó, a aula ela encerrou. Eu vou responder a questão, mas eu vou responder por aqui sem estar gravando, porque as pessoas que forem fazer o relatório, elas vão ter que responder a questão no caderno, sem ajuda, tá bom? Oi.